Amém? Glória a Deus. Bem, nós vamos ver hoje sobre a fé, mas de um ponto de vista do que é a fé, a estrutura da fé. Então, é preciso prestar bem atenção, porque é lógico, não é tão simples. A gente fala a fé, é uma das coisas que mais comum, que mais se prega, mas, por isso mesmo, ela deve ter sempre algo mais. Então, nós pretendemos falar sobre a estrutura da fé. Amém? Então, vamos, primeira leitura. Primeira leitura, Gênesis 12, 1. Pode ficar de pé, que eu não tenho aqui, porque eu estou aqui, tenho anotado aqui, mas pode ficar de pé. A Alana está lendo ali, a primeira Gênesis 12, 1, diz o seguinte, vê se é assim, mais ou menos isso. Só uma parte que é: disse o Senhor a Abraão. Saiu da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém. Está vendo? Amém. Senhor, graças te damos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. A fé é uma coisa séria, e quando nós falamos da fé, nos lembramos de que temos que levar a sério os assuntos bíblicos, os nomes bíblicos, as histórias. Com raras exceções, tem alguma coisa que seja hilário, né? Então, tem uma história nos mitos de Esopo, que ele é do século VII a.C., naquele período, praticamente os pré-socráticos, né? A história de um pastor brincalhão. Então, o pastor pastoreava o rebanho longe da aldeia e, por vaidade, gritava aos aldeões: socorro, os lobos estão atacando o rebanho. E vinham os aldeões, quando todo mundo corria preocupado para ajudar o pastor. Quando os aldeões chegavam, ele se levantava: é brincadeira. Os aldeões voltavam. 2 ou 3 vezes, ele fez a mesma coisa. Quando os aldeões chegavam, foi brincadeira. E os aldeões voltavam, não tinha lobo nenhum. Aconteceu de os lobos atacarem de verdade. Enquanto os lobos rasgavam o rebanho, o pastor gritou socorro. Mas os aldeões, supondo que ele brincava, não se importaram tanto. E assim o pastor brincalhão ficou sem suas ovelhas. Isso é um mito. Os mitos, eles têm um ensino moral. Eles viviam desses ensinamentos na antiguidade. Não tinha salmo, entendeu? Mas a ética, a questão da verdade, da mentira, da coisa séria e não séria, etc., estava na mente do povo e dos sábios. Então, aqui está um mito de Esopo, uma historinha, para lembrar até a nós mesmos que não podemos falar o nome de Deus em vão, por exemplo. Porque na hora que você precisar, os anjos falam: é brincadeira. Aí você fica lá abandonado, não é? Então tem que ser assim, quando a pessoa pensa em Deus, ou fala, ou se refere a Deus, é coisa séria. Não se brinca com o nome de Deus, muito menos, não, imagina, né? Não se faz contos engraçados, nem piada, nem nada disso. Tem que ter reverência, e tem que ser sério com essas coisas, não é? Você pode brincar com outras coisas, tem muitas coisas, mas isso não pode. Bem, então, na leitura que nós fizemos de Abraão, Paulo, ele tentou melhorar a explicação sobre a questão da fé. Paulo fez uma definição interessante em Hebreus 11, 1. Mas a fé, então, ela tem uma história antiga. E ele procurou, então,
explicar para os cristãos judeus o que era fé, para que eles, ao exercerem a fé, eles tivessem uma noção mínima, que na verdade não é mínima, é muito profundo o que Paulo diz, mas, como seja, que fosse o mínimo, a mínima explicação sobre aquele assunto que dominava e domina a igreja, a vida cristã. João Wesley dizia que a justificação pela fé é a doutrina central da igreja. Justificação pela fé. Então, a fé ocupa esse espaço, um espaço que dá toda a razão da existência das coisas da igreja e tudo mais. Então, Paulo, para apontar, definir, explicar o que era a fé, ele começa, então, dizendo que a fé é. Quando ele diz que a fé é, já está aí o começo da definição e a própria existência da fé, que é. Isso também, quando o Parmênides falou sobre Deus, ele disse, Theos estin, Deus é. Aqui Paulo coloca no lugar do Theos a fé. Então ele diz, a fé, porém, é. Que entre tantas as coisas que são, a fé, porém, é. Então a fé é diferente das outras coisas, das outras doutrinas da igreja. E também na Galácia, no capítulo 3, versículos 7 e 9, que diz que os filhos de Abraão são os que são pela fé. Então Paulo estava também explicando aos Gálatas o que a fé é, distinta das outras coisas que são. As histórias que os hebreus contaram na Galácia eram histórias educativas, talvez pertinentes à fé, mas a fé era distinta da história contada em relação à própria fé. A fé, ela é. Então, Paulo, depois de dizer que a fé é, ele passa a enumerar os pilares, passa a enumerar os componentes da fé, aquilo que dava razão à existência da fé. A fé é, mas ela tinha um derivativo do pensamento de Paulo sobre o que ela é. Então, a primeira coisa que Paulo coloca para explicar o que é a fé, ele coloca a palavra grega para esperança, elpis. Mas é um verbo, esperar. Então, a porta de entrada para a compreensão da fé é a esperança. Sem esperança, as pessoas não entram nas dimensões da fé. É preciso ter esperança. Então, Paulo coloca logo na entrada a porta do tabernáculo, ou a porta deste palácio, a porta desta tenda, chamada fé. A porta de entrada é a esperança. Sem esperança você não entra. Você não tem as coisas subsequentes se você não tiver antecedente. O que antecede é tudo que você tem que ter esperança. Esperança é uma dimensão da fé que dá entrada no tabernáculo da fé. A fé, pois é, então ele diz, a fé, pois assim é, pois a fé, aquilo que esperamos, porque ele coloca aqui o verbo, que esperamos. Então, a porta de entrada, que você entra no tabernáculo da fé, é porque você tem esperança, senão você não entra. Se você não tiver esperança, você não acha a porta. Se você não tiver esperança, você não tem como entrar. Você fica tateando. Você fica assim, como um cego, tentando encontrar, mas não encontra, porque você não tem esperança. Então, a porta do tabernáculo da fé,
a porta do edifício da fé, a porta do conceito, da definição daquilo que é a fé, é a esperança. Você tem que ter esperança. Nós vivemos numa época que é preciso ter muita esperança. Você vive na esperança. Estamos todos vivendo em esperança. As pessoas sempre diziam, né? O bispo Edson falou agora há pouco sobre a questão de hoje e amanhã, vivo ou não, em que você nunca viveu um tempo em que o dia de hoje tem que ser vivido com muita inteligência, porque você está sempre em dúvida, mas espera o melhor para o dia de amanhã. Nunca a esperança esteve tanto em voga e nunca foi tão buscada, sentida, imaginada, como em nossa época. Você não sabe se terá as coisas que tem, e nem mesmo se você terá a sua própria vida amanhã. Então, a esperança é um fator determinante de todas as coisas. E aqui, como Paulo começa a mostrar que a esperança é a porta de entrada desse mistério, que também é uma realidade. A porta de entrada nesse palácio. Então, a primeira coisa que Paulo mostra, que podemos dizer, a primeira dimensão que Paulo aponta no edifício da fé, é hipostasia, hipostases. Hipostase é aquilo que fala de essência, daquilo que é em si mesmo. Uma substância, um fundamento, uma base de uma construção desse edifício, por exemplo. Esse é o hipostase, que fala de Jesus, que tem a mesma essência do Pai e tal, mostra que é uma essência, aquilo sem o qual o edifício não existe. Então, a fé tem uma substância. O que é substância? É uma realidade. Então, a fé é algo, uma qualidade de um ser. Essa substância fala até de um ser vivo. A fé está próximo daquilo que é a pessoa de Jesus Cristo. De tal forma que a substância da fé, por ser substância, e por ser substância algo, e por ser algo próximo de uma pessoa ou um ser vivo, a fé pode estar ligada a Jesus de uma forma única. Como se Jesus fizesse parte da substância que faz parte do fundamento da fé que você exerce quando entra pela porta da esperança. Abraão possivelmente não tinha nenhum entendimento sobre o que era a fé. Pode ser que ele tivesse uma fé bem simples, bem de uma criança que acredita, mas ele não tinha essa definição de Paulo sobre a fé. Porque o cristão mais, podemos dizer, mais estudioso das Escrituras foi Paulo. Né? Então, a substância é uma primeira dimensão, ou podemos dizer, a segunda dimensão, logo depois da esperança, da fé, do edifício da fé, a substância. Então, a fé é uma substância, é algo importante. O que é substância? É algo que existe, uma realidade. Então, é a esperança de uma realidade, uma hipóstase. Depois, Paulo coloca mais uma dimensão no edifício da fé, que são as coisas pragmáticas. As coisas pragmáticas, pragma, um tipo de negócio. Olha, Jesus, quando ele falou, quando a gente diz assim, Jesus, quando subiu ao céu, disse, aqui é quando Jesus estava ministrando entre os seus discípulos e amigos, e também inimigos, né? Ele falou das coisas pragmáticas.
dos pragmas. Isso é uma palavra brasileira, portuguesa, que tem origem direta no grego pragma. É transliterado, direto. É um negócio. Jesus disse, negociai, é pragma, até que eu volte. Jesus estava falando de um dos ingredientes da fé, que quando você prega, evangeliza, ou canta, ministra o louvor, ou está aqui entre nós, unido, ouvindo, você está dentro desse negócio de Deus. Não é interessante? Tem muitos negócios no mundo, mas tem um negócio que é inegociável com outras coisas, que é o Evangelho. Está aí o professor Mateus concordando. A pragma, negociai até que eu volte. Quer dizer, você tem que fazer parte de um dos elementos do edifício da fé. Você tem que estar envolvido nesse negócio. Jesus disse que é um negócio, envolve muita coisa. Envolve dinheiro para comprar comida. Os discípulos tinham que comprar comida. Eles não iam no mercado e diziam, olha, me arruma aí que eu sou crente aí, 2 quilos de arroz que a gente vai fazer. Não. Madalena que fazia as comidas, e outras Maria e tal, e tinha dinheiro. Madalena era bem afortunada, né? Negociava seda, me disseram. Então, esse é a segunda dimensão do edifício da fé. Pois, aliás, o terceiro, que é o pragmaton, os negócios físico e metafísico. Negócios do ponto de vista da realidade concreta, objetiva, e do ponto de vista das coisas subjetiva e transcendente, são as coisas pragmáticas da fé. Então, quando você tem fé, você tem tudo isso. É um edifício em 4 dimensões. A fé, ela tem 4 dimensões. Depois, a quarta, ele fala de prova. E essa prova, Paulo liga às coisas que não são vistas, não é? A quarta dimensão da fé seria, então, a convicção, a prova, o teste das coisas que não são vistas. E essa palavra não vista, dentro dela está o que são vistas, ou que se pode ver. Paulo mostra que, nessa palavra, das coisas que não são vistas, com o verbo blepo, que é ver, ter visão e ver com os olhos espirituais. Então, Paulo diz, essa prova não vista, mas que pode ser vista. Paulo expressa aqui um paradoxo, algo que parece contraditório, mas não é. Porque tudo aquilo que não pode ser visto, porque existe. Então, Paulo diz, a prova daquilo que não se vê. Ele não diz que não pode ser visto, não é? Aquilo que não se vê, mas pode se ver pelos olhos espirituais. Então, o edifício da fé, quando você diz assim, eu acredito em Deus, é uma verbalização mais simples, eu creio em Deus, é uma expressão mais nobre, eu tenho fé em Deus, é uma expressão excelente. Jesus diz, crede em Deus, crede também em mim, é do verbo crer. Isso é excelência. Então eu creio em Deus.
Então a fé tem essa conjuntura, essa dimensão, essas 4 dimensões, e pode ter outras ocultas, são as dimensões ocultas da fé, de forma que a fé, ela opera no interior, ela vem de fora. Então, há 2 maneiras de dizer eu creio em Deus, usando preposições, por exemplo, como no inglês, I believe in no, eu creio no, evangelho é uma coisa, eu creio em Deus, conforme a preposição tem um sentido, mas a fé in é a fé interior, porque a fé, ela vem de fora, e ela penetra o ser humano, por isso que diz também que a fé é um dom de Deus. Então ela penetra no interior, depois ela sai do interior, que é o movimento de para fora, para operar as coisas de Deus, e para operar a sua existência e sobrevivência nas situações adversas do mundo, tal qual nós vivemos agora, por exemplo. Então a fé, ela é interiorizada, mas não para ficar lá, mas ela cria um poder, uma força, e ela se exterioriza para fora, como a fé que opera pelo amor que os Gálatas estavam aprendendo. Eles ainda não sabiam. E quando nós lemos no Êxodo 12:1, no qual cita lá uma locução verbal, considero como uma locução verbal, porque Deus diz para Abraão, lek-lak. É interessante essa palavra hebraica, não é? Que sai e sai. Sai para fora, então se traduz. Que Deus diz para Abraão, lek-lak, sai. Se você observar essa locução, digamos, verbal, porque é do verbo sair, não é? Então, é uma locução verbal. Você olhando para Abraão, naquele país tão estranho, sendo ele praticamente um estranho ali na Babilônia, não é? Então ele escuta de Deus, que Abraão é o pai da fé, até porque escutou Deus como Moisés, não é? Então, Abraão escutou, pode ser uma voz interior ou exterior, Abraão é um mistério, parece que foi uma voz exterior, como aquela que surgiu lá no Novo Testamento, eis o meu filho amado, no qual me compraz, e eles falam, quem fala aí? Um trovão? Então, Abraão pode ter ouvido a voz de Deus, como nós ouvimos a voz um do outro, ou pode ter ouvido uma voz interior, seja como for, Abraão ouviu essa palavra, e essa palavra constitui, na nação hebraica, a força da fé. Lek-lak. Todos nós passamos por essa experiência do lek-lak, do sai. Porque a fé, ela é um movimento dinâmico, ela é cinética, ela não é estática, paralisada, numa adoração petrificada, como a adoração aos ídolos. Porque Deus, Yahvé, é um ser vivente, Elohim. Então, a fé tem uma dinâmica do lek-lak que Abraão ouviu, em que ele saiu para fora da sua cidade. É assim que acontece conosco, e acontece possivelmente, com toda certeza, todos os dias, todas as horas, talvez todos os minutos, e às vezes todo o segundo, todo milésimo do segundo. Abraão viveu essa experiência. Alexandre viveu essa experiência.
do leque-leque, do sair dali. E foi uma luta, passada junto com a Renata. Né? E assim todas as coisas, quer seja enfermidade, quer seja situações diferentes. Então, nesse lugar onde faz a prova das coisas que não se veem, é a sala da transcendência. A prova das coisas que não se veem. É a sala da transcendência, em que você não vê, mas com os olhos espirituais você vê. Paulo disse um paradoxo. Olhando de um lado, você não vê. Olhando do outro, você vê. Você vê, você não vê. E esse movimento da fé, a fé é o verbo da transcendência, porque Theos estim, Deus é tão antigo quanto o mundo quase. Os pré-socráticos falavam isso. Não é nenhuma descoberta de teólogo nenhum, é de quem procura e estuda. Está lá. Deus é. A fé é. Estou vendo aqui lá no fim, lá no último, tem o nosso irmão está em pé lá no fim, é o Paulo, né? Não, quem? Rodrigo? Rogério. Depois vem o... Todo mundo tem fé. Como é que é o guitarrista? Jorge Djalma. Olha, aqui é muito nome. Você contar todos os nomes da Bíblia, mas o de vocês é muita coisa. Então, aqui está o Alexandre, né? A tia da Verônica, todos os irmãos aqui. Não é mesmo? Não é verdade? Todo mundo tem fé. Todo mundo sente esse impulso para avançar no leque-leque. Sair sempre de uma situação para outra de forma rapidíssima, como os prótons dos elétrons. Muito rápido. Quando alguém vai fazer algum negócio, vai fazer uma viagem, você sai de uma situação para outra. Qualquer um, às vezes, não percebe. Mas eu não só percebo, como eu construo a viagem. Quando a gente vai já para Guarda-Mó, aquelas viagens que fazia com o Alexandre, então eu já fazia o leque-leque sem saber que eu fazia, eu projetava a ida. Eu ia, já em espírito, e voltava. Por isso que o hebreu coloca na porta, bendito ao sair, bendito ao entrares. É um leque-leque. É um movimento. A fé é um mover de você com Deus. É um movimento. Não é uma coisa parada no espaço, no tempo. Tem fases contemplativas na sala da transcendência, nas provas. Ela tem as dimensões metafísicas por excelência e as dimensões aparentemente físicas de coisas, realidade que existe. Se você leu os livros do Pão Show, no momento em que ele ora a Deus e pede uma bicicleta, é uma substância, não é? E depois, possivelmente, ouvindo a voz interior, ele diz, Deus me fala, mas qual é a marca? Você está pedindo uma bicicleta, tem centenas. Aí ele deu uma marca. Que cor? Ele deu a cor. Grande ou pequena? Tem velocípedo. Grande, tal. Quer dizer, quando ele começa a pedir a bicicleta, ele pede uma substância, mas a coisa ainda não existe. É uma realidade concreta, mas ainda não está ocupando um espaço no tempo.
Mas quando ele, então, diz aquilo que tem que ser dito quando você ora, por exemplo, então, essas coisas, Paulo disse que estava nas regiões celestiais em Cristo, numa dimensão além da dimensão da fé, conectada com ela por meios que nós ignoramos. Então, quando você pede, as coisas então são construídas. Pode ser dizer na mente? Pode ser. Deus deu a mente para você pensar coisa boa mesmo. Então, você vê uma bicicleta bonita e tal. Aí, então, ela vem e se materializa para você. Mas é coisa muito simples. Quem crê faz isso mesmo. E ele ganhou a bicicleta. Então, quando Paulo disse que essas coisas estão nas regiões celestiais, mas elas estão em Cristo, ele está dizendo que esse é o grande depósito dos bens, seja materiais, físico e metafísico, que estão à disposição das pessoas que assim queiram tomar posse. Evidentemente que quando você está fazendo isso, você já tem a fé salvadora, que é a fé interior, que João Wesley dizia que a fé da verdadeira religião, a fé que expressa a verdadeira religião, ela está no coração, não na mente. Em que você pode dizer, interpretar o coração como a mente, como a alma, o coração, etc., né? Que muitas vezes o coração foi mente, muitas vezes a mente nous foi coração, cardia. As semânticas, as palavras evoluem, mas coração significa, então, o seu eu essencial, que você é verdadeiramente. O que você pensa, você é assim. Por isso que com a boca se confessa a fé que tem no coração. E a fé que tem no coração para a fé salvadora, ensinada por Paulo, ela se refere ao Cristo ressuscitado. Porque se Jesus não ressuscitou, a fé é inútil. Ela não vai além da beira da sepultura e acabou. Mas a fé que opera no coração, ela transcende, ela vai além da morte. Por isso que Paulo fala, se com a tua boca confessares que Cristo ressuscitou dos mortos, e crede no teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, então aí, essa é a fé salvadora. Essa fé que justifica. Então a fé é essa firme segurança. Então a Bíblia que chama a Bíblia J.B. Phillips. Então, fé é certeza total, fé é convicção total. Que você pode exercer. Você exerceu quando saiu de casa. Quando você saiu de casa, você viu esse salão. Você viu os irmãos. Você viu tudo isso aqui. Mas não viu. Mas viu. Não, paradoxo. Você, quando estava em casa, se levantou hoje cedo, vocês aqui que estão aqui, vocês levantaram e tiveram a experiência de Abraão. Diz então lá, o Paulo falou para o Gálatas que Abraão é homem de fé. Então vocês são homens e mulheres de fé. Que quando vocês se levantam, vocês têm essa experiência, ainda que não saiba que está vivendo essa experiência. Mas você tem, porque você levanta e você vê antecipadamente os fatos que não são vistos. Quais são os fatos que você não viu, mas viu? Aqui, está aqui.
Aí você vem pela fé e você vê os caminhos, o sinaleiro, que você sabe que está lá. Se fosse a primeira vez, você observaria atentamente, diria aqui, ó, o caminho que você imaginou, e ele vai se abrindo na sua frente. Assim é quando você faz um grande investimento, você espera retorno, porque você acredita, você tem fé, e você vem a um culto, então você vem naquele movimento abraâmico de lec-lac, 1, 2, 1, 2, e vem caminhando, ainda que venha acelerando. Você vive pela fé. E tem um detalhe: ninguém vive se não for pela fé. Nem os ateus vivem. O maior ateu da América Latina, José de Janeiro, dizia que a fé é uma forma natural de pensar para viver. Porque ninguém vive se não acreditar que vive. Ninguém vive se não tiver um horizonte. Só um morcego não tem horizonte, porque o horizonte é a parede, no escuridão. Mas o crente, especialmente, é um ser de fé. Na Galácia tinha partido o das obras e o incipiente partido, entre aspas, da fé. Paulo aproveitou esse fenômeno do partido, que ele não gostava, para dizer, os que são de Abraão, quer dizer, os que são do lado de Abraão, era como um partido. Esses são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são das obras não são filhos de Abraão. Depois Paulo melhorou esse conceito, dizendo que a fé é aquela fé que opera pelo amor. Não é uma fé gélida, petrificada, voltada para si mesmo, uma adoração espiritual, uma adoração profunda do Espírito, mas sem contextualização com os irmãos que estão em volta, a comunidade que estava lá na Galácia. Não era uma fé isolada. John Wesley dizia que a religião, a fé, ela é social, pública. Ela tem relação com os outros. Por isso, quem tem o princípio de justiça social é a igreja, não é o Partido Comunista, onde tinha alguns judeus lá. Mas a igreja, ela pode relaxar, pode aprimorar, mas ela é depositária da visão social. E ela é perfeita. Ela não exige o que exigiu os fundadores do socialismo ateu, que só na Rússia matou 85 milhões, mais uns 25 milhões na China, e daí vem 10, 5, 2, 3, 1, chegando na América Latina aí por volta de 500 mil e tal. Ela não é isso. Ela é pacífica. Então, John Wesley foi um dos pregadores que foi reconhecido pela filosofia, pelos filósofos do iluminismo, a Gertrude, por exemplo. Ela reconheceu o que outros reconheceram, citando outras pessoas, que o metodismo de John Wesley foi o que correspondeu ao que ensinava o iluminismo, naquilo que era empírico, que se fazia experiência e se mudava a circunstância e se mudava a sociedade. Foi o movimento de John Wesley. A igreja transcendental, transcendente, que ficava nas estrelas, não é?
que se arrebatava em si mesmo como uma espiritualidade inalcançável, uma espiritualidade só daquele grupo, de meia dúzia, não mudava a sociedade. Mas John Wesley mudou a sociedade, salvou a Inglaterra da guilhotina. Enquanto a França degolou até o Lavoisier, que era um cientista, e também degolou o rei e a rainha, a Inglaterra passou batida, né? A Inglaterra passou batida e veio e está até hoje como uma potência. E crendo em Deus, com todos os defeitos, mas crendo em Deus. Percebe como a fé é importante? Então, a conclusão é que Paulo exortou os Gálatas para que prestasse atenção no que era fé. A começar que a fé extim depsti. Fé, porém, é. É, porém, a fé. Seria literalmente isso. É, porém, a fé. A fé é. É um verbo tão poderoso que ele é o único verbo que, se assim se pode dizer, que define Deus. Theos estim, Deus é. E a fé é, mas ela não é Deus. Mas ela é uma substância. Ela é algo concreto. Ela é aquilo que não pode ser visto, do verbo que indica a visão das coisas espirituais. Portanto, pode ser visto. Você vê e não vê. E a fé que operou, então, no coração de Wesley, era esta fé. E muitas coisas que nos sucedem dia após dia. Em todos os movimentos, que você faz na vida. Todos eles. E muitos deles. Você não sabe por quê. Que você chega em algum lugar e porque você sai em algum lugar. Se você chega em algum lugar e logo em seguida cai uma árvore que você não passaria com o seu carro, ou se você vai para algum lugar e você, em vez de tomar o primeiro avião, toma o segundo, e o primeiro cai e o segundo não. E você fica pensando, o que foi? Foi a oração dos irmãos, que te salvou e você nem sabe por quê. Nunca talvez saberá, mas desconfie que a oração tem esse poder. Quando eu viajei para Israel, quando nós chegamos em Roma, eles chegaram e eles falam até de baixinho, né, como se... não sei, claro, ninguém está animado para falar isso. Aí eles chegam e falam assim, olha, sabe aquele avião que saiu primeiro que nós? Caiu no mar. Você se sente caindo no mar. Rapaz, olha só, e o nosso não caiu. Ó, não será que foi a igreja que estava orando? E o avião não caiu? E você vai, um dia eu ia no banco Cominde aqui, tem um escritório no Rio de Janeiro, eu fui num dia e falei, não vou hoje não, voltei, fui no outro, o banco tinha sido assaltado naquela hora. Não estava lá. Será que não foi as orações? Por isso que eu tenho o grupo de oração, né? Eles, é um privilégio, eles oram por mim mesmo, e eu estou só por lembra. Tem o grupo de oração, tem outro grupo de quinta-feira. A oração penetra no edifício da fé, ela entra pela porta da esperança. E estando lá, ela organiza as coisas. Você diz, foi coincidência? Você nunca sabe. Mas você pensa assim, olha, foi uma coincidência gerada pela oração? E as coisas mudam pelo poder da oração. Eu vou dizer a verdade, eu tenho a impressão que eu oro sempre. A oração sem cessar. Estou sempre ali, né? Estudando, vendo as coisas e tal.
quem ora mais, Alana ora mais, do ponto de vista da oração, porque você faz parte de um grupo. Eu pego, sempre aviso, ó, tem isso, tem isso, tem isso, coloca aí. Se você olhar a pessoa pedindo oração, se você não tiver a estrutura da fé, vai lhe parecer uma loucura você dizer, olha, irmã Lourdes, coloca esse nome aqui na oração. E ela pega, tudo uma coisa simples, vamos pôr. E quando você ora, você não sente nada. Você também não vê nada. Mas você projeta algumas coisas. E aquelas coisas que você projetou, aquelas coisas pelas quais você orou, ela vai acontecer. E ela tem acontecido. E de repente aquilo muda. Os maridos sempre agradecem que as mulheres oram, porque, vamos confessar, nós os maridos, somos meio preguiçosos, não é? Meio devagar nas orações, não é? Quantas vezes os maridos aqui ajoelharam uma vez para orar? Aqui, não precisa nem levantar a mão, só fica assim. Quantas? Né? Se perguntar para as mulheres, não precisa, porque elas oram mesmo. E os homens? Quantas vezes você ajoelhou para orar? Quem ora pelo Djalma quando ele vai viajar é a mulher dele. E ela ora pensando nas estradas. Do Lucílio, não sei mais quem viaja aqui, não é? Tem a Verônica que ora. E também, quando as pessoas vão, às vezes, para casa, a mulher, às vezes, está orando. Porque tem muitas armadilhas. Paulo falava das potestades, em parte é verdade. Isso é uma coisa medieval, bem antes de Paulo. Mas, como é que você vai trabalhar com isso se não for pelo edifício da fé, com a estrutura da fé, você orando e já pontuando as coisas nas dimensões apropriadas. Por isso que quando se viaja para o exterior e entra no avião, a pessoa já encomenda assim, ora, pelo piloto, pelo avião, pela entrada no avião, pela pressurização, pela aterrissagem, pela chegada, e você ainda acrescenta, e pelo bom retorno. Você tem que ser específico quando você pede a bicicleta. E ao fazer isso, você não pode pensar, mas se o avião cair apesar da oração, estou nem aí. Depois que orou, eu viajava, agora se viaja pouco, né? Mas quando viajava, orava. Depois que entrava no avião, acabou, vou ler revista, não quero mais saber. Não fica ali rezando desesperado, Senhor, lembra da minha oração? Senhor, sabe que eu orei? Tu lembra, né, que eu orei, né? Aí é falta de fé. Porque fé é certeza das coisas que você não vê. Você diz, a fé é. E não arreda o pé. Estim depstis. A fé é. Não interessa, mas é. Lembra quando nós fomos em outra viagem, um avião parou em Salvador, que o avião estava todo estragado. A pessoa falou, olha só, um avião gigantesco. E trocou de avião. Então a gente entrava e orava e falava assim, esse não vai cair. É firme, né? Eu estou dizendo de viagem de avião, que é uma coisa espetacular, você ficar suspenso no ar. Então, irmãos, guarde isso. Presta atenção no pastor brincalhão, né, que ficava, lobo. Então a pessoa fala o nome de Deus por coisas que não precisa, coisas desnecessárias, ou por expressões vulgares, com licença, meu Deus do céu, não sei o quê, essas coisas. Não se faz. Deus não tomará por inocente aquele tomar o seu santo nome em vão, porque depois é aquela história. Lobo, os aldeões, não é brincadeira dele. Já era. Então é preciso levar a sério. Se você levar a sério, você vai bem. Porque Abraão era um homem de fé. E olha que Abraão não entendia nada disso que nós entendemos, que Paulo procurou explicar. Então, pronto. Para João Wesley,
quando ele pregou na igreja de Santa Maria, em Oxford. Igreja de Santa Maria. Se eu tivesse uma igreja assim milionária, eu acho que eu faria uma catedral e poria o nome Catedral de Santa Maria. Protestante, metodista. Igreja Metodista Renovada, Catedral de Santa Maria. Ficava bonito, não ficava? Porque nós não podemos dizer assim, Maria, que absurdo. Que absurdo o quê? Mãe de Jesus. E, olha, nós precisamos respeitar o pensamento de Lutero, hein? Calvino disse que ela é mãe de Deus. Né? Também, Calvino foi inteligente, isso aí, Lutero também. Bom, então, fica isso uma observação de John Wesley, na questão de fé e de obras. Ele disse o seguinte, que nunca você deixe perder a lembrança do que John Wesley disse. Presta atenção. Não é uma questão de fé ou de obras, mas de uma perfeita equação entre ambas. John Wesley parece que conheceu bem a Igreja da Galácia, que era o celta, que são os antepassados dos metodistas, né? Da Igreja Anglicana. Vamos ficar de pé. Disposta a mesa, Salvador, vem presidir aqui. Ministro o vinho, parte o pão, nutri-nos vem de ti. E lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina, vivemos sempre em ti. Desperta, anime, leva os teus, fazendo-os discernir que tu, Senhor, presente estás, teu povo a dirigir. Na santa ceia, grande Deus, buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Deus. Ó, vem, Senhor Jesus. Por exemplo, a celebração da ceia é um ato de fé. Mesmo. Você cantar assim, que a fé, ela volta também no passado. E você vê também o passado. Conforme as estrofes, você vê. A pessoa fala assim, viajou. Não é que viajou. Isso é uma condição humana de lembrar as coisas passadas e viver. Especialmente essas. Muitas são apagadas, mas essas ficam para sempre. Assim como esta oração aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, isto é meu corpo,
que é dado por vós, semelhantemente tomou o cálice e disse: este é o vinho, símbolo do meu sangue. Depois de haver ceado, ele então mostrou o cálice, que mostrava uma aliança. O cálice é um cálice da aliança. E todos participaram da Santa Ceia, que no grego é Eucaristia, que é ações de graça. É como dizer, obrigado, Senhor. Tem até música com esse título, né? Eucaristia não é uma palavra católica, é uma palavra universal. Católica porque é universal, mas é ações de graça. Eucaristo, muito obrigado. Senhor, nós abençoamos o pão, o símbolo do teu corpo que foi dado por nós. Amém. E abençoamos o vinho, o símbolo do teu sangue, derramado na cruz do Calvário. Amém. Então Jesus disse: este é meu corpo dado por vós. Está na tacinha, tira daqui. Comamos, bebamos, sejamos agradecidos. O sangue, símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, bebamos para a remissão de nossos pecados, sejamos agradecidos. Amém. Pai, graças te damos pela Eucaristia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, expulmandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, eu lucro e seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me a eterna salvação que vem da cruz. Que meu Deus jurou, humilde confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. É verdade, irmã. Levante sua mão.
Ah.